estarmos aqui nesse domingo. Não é um domingo simples, né? É o primeiro dia da semana, e além de ser o primeiro dia da semana, hoje nós comemoramos o Dia das Mães. Que todas as mães do mundo sejam abençoadas nesse dia e valorizadas, né? Oremos. Pai querido, como é bom estar na tua casa para podermos estudar a tua palavra. Somos gratos porque temos essa oportunidade e ao mesmo tempo esse privilégio. Então pedimos que o teu Santo Espírito nos conduza nessa manhã para que tenhamos um momento gratificante de aprendizado. Como a gente faz todo domingo, apresentamos essa caixa com o nome de pessoas que estamos orando para que alcancem a salvação. Nós pedimos que o Senhor use os teus servos que estão mais próximos para que levem a eles uma mensagem através do testemunho de vida, que o teu Santo Espírito trabalhe nas mentes e corações para que essas pessoas realmente se convertam e venham congregar. Aproveitamos também para orar para o culto da noite, que seja um culto abençoado e marcado pela tua presença. Tudo isso nós pedimos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Hoje vamos começar a estudar a Epístola aos Filipenses, né? Verei se a semana que vem consigo trazer aqui a apostila, mas vamos estudar um pouquinho a Epístola aos Filipenses. Deixem aberto aí em Filipenses, mas a gente vai usar outros textos também, certo? Então, a primeira menção que a gente encontra no Novo Testamento a respeito da cidade de Filipos, porque carta aos Filipenses é carta enviada aos crentes da cidade de Filipos. Então, a primeira menção que a gente encontra sobre a cidade de Filipos está lá em Atos 16:12. Atos 16:12. Nesse texto nós lemos que se tratava de uma importante cidade da Macedônia, a primeira do distrito e também colônia romana. O apóstolo Paulo visita Filipos pela primeira vez por ocasião da sua segunda viagem missionária, como está descrito no capítulo 16 de Atos, né? E a visão que Paulo teve em Troas era Deus convocando o apóstolo para passar ao continente europeu, dando-se ali em Filipos as primeiras conversões na Europa. E por isso Filipos tem sido chamado o berço do cristianismo europeu. Então abram em Atos 16 e a gente vai chegar até o 12, mas para a gente entender um pouquinho, o versículo 6 em diante diz o seguinte: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Olha lá, o Espírito Santo fala aqui não. O Espírito impediu. Estavam indo, né? Mas o Espírito. Então a gente vai ver no livro de Atos que Paulo está sempre sendo dirigido pelo Espírito Santo. E no coração dele, vamos para cá, o Espírito. Opa, aqui não era hora ainda. Continua, né? Quando chegaram à fronteira da Mísia, né? Tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito o impediu. Olha lá, mais uma vez, né? O impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Partindo de Troa, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. Presta atenção no versículo 12. Dali partimos para Filipos, da Macedônia, que é colônia romana e principal cidade daquele distrito. Então Paulo chega ali em Filipos, né? Como ele mesmo disse, era uma colônia romana. O que isso significava, gente? Na época de Paulo e na época de Jesus, o mundo era dominado pelo Império Romano. Roma se tornou um grande império. E o que acontecia? Tinha pessoas que tinham a cidadania romana. Quem tinha cidadania romana tinha privilégios.
E Filipos se tornou uma colônia romana. O que aconteceu? Alguns soldados que moravam lá tinham prestado, serviço para o imperador nas guerras, e o imperador então pegou aquela cidade e a deu o título de colônia romana. Então quem nascia ali na cidade de Filipos tinha esse privilégio de ser um cidadão romano. Privilégio esse que lhe dava outras garantias que outras pessoas. Então, por exemplo, se fosse ter um concurso público, o cidadão romano já tinha primazia. Então, quem tinha essa cidadania romana, no caso aqui a cidade de Filipos, tinha esses privilégios. E parece até que eles se sentiam meio orgulhosos. Vocês verão quando a gente começar a estudar, que chega uma parte que Paulo fala assim para eles: olha, a nossa pátria está no céu. Dizendo: olha, vocês estão orgulhosos de ter isso aqui não é nada. A nossa verdadeira pátria está no céu. Então, além de ser essa colônia romana, como a gente viu aí, era uma cidade muito importante, era a primeira do distrito, era de certa forma um portal, que abria para outras cidades importantes, mas era a primeira de todas. E Paulo começa ali, na sua segunda viagem, entra em Filipos e começa uma igreja lá. Alguém lembra de alguma pessoa que morava em Filipos? A Bíblia faz menção. Naquela região, a gente vê que teve 3 pessoas que se converteram lá em Filipos. Lídia, vendedora de púrpura, que era de Tiatira, mas estava lá morando em Filipos, seria uma microempresária. Depois a gente encontra aquela mulher que tinha um espírito de adivinhação, uma jovem, que é convertida, e depois o carcereiro de Filipos. Essas 3 pessoas aqui no livro de Atos 16, e Paulo começa, de certa forma, levar o Evangelho e montar uma igreja a partir dessas 3 conversões, certo? Então, mas como que era a cidade de Filipos? Vamos lá. Filipos era a capital da província romana chamada Macedônia. Então, uma província grande chamada Macedônia. Filipos estava lá, era a principal cidade. Estava localizada num território que hoje pertence à Grécia, uma cidade grega, Seu nome significa pertencente a Filipe, ou Filipe. Seu nome primitivo havia sido Crênides, o nome primeiro da cidade, que significa lugar das fontes. Mas por volta do ano 356 a.C., o pai de Alexandre Magno, ou Alexandre Grande, que o nome dele era Filipe, Filipe da Macedônia, conquistou a cidade, trocando aquele antigo nome pelo seu próprio. Então, trocou lá de Crênides para Filipe, ou Filipo, e aí tornou Filipenses, Filipenses, quem nasce na cidade de Filipos, por causa do nome do pai de Alexandre, que era Filipe da Macedônia. Certo? Essa cidade era importante devido à sua localização junto à principal estrada que cortava a Macedônia no sentido leste-oeste, servindo de caminho entre a Ásia e Roma. Além disso, a cidade possuía minas de ouro e prata. Muito importante, Filipos, então, foi a porta de entrada do Evangelho na Europa. Estava situada sobre a célebre Via Inácia, que ligava Roma com a Ásia Menor. Então, na época de Atos, havia 2 estradas muito importantes. Era a Via Ápia e a Via Inácia. A Via Ápia, que ligava Roma, com as principais cidades. E essa Via Inácia que ligava aí também as principais cidades entre si. E Filipos estava aí situada nessa grande estrada chamada Via Inácia. Filipos elevava-se a uns 13 quilômetros da costa norte do mar Egeu, junto ao limite da região macedônia com a da cidade de Trácia. Foi submetida a Roma desde o ano 167 a.C.,
a partir do ano 31 a.C., né? Então, do ano 167 até o ano 31. Com a categoria de colônia e por regulamentação de César Otávio Augusto, imperador, né? Gozou dos privilégios e direitos que as leis do Império otorgavam à cidade romana. Então, tinha alguns privilégios. As verbas, primeiro, iam para as colônias romanas. Além da capital, que era Roma, né? Precisava de uma verba, em primeiro lugar, as colônias romanas. Então, Filipos tinha esse privilégio. Filipos, de certa forma, era uma Roma em miniatura, uma orgulhosa colônia romana, isenta de impostos, não precisava pagar impostos, né? E modelada segundo a capital do mundo. Então, todas aquelas estruturas dos prédios assim, eles procuravam colocar também nas cidades romanas, no caso aqui em Filipos, né? E não só isso também, mas por conta de outras coisas da mitologia grega, né? Que a cidade pertencia à Grécia, à Macedônia, mas também dos deuses romanos, a cidade se tornou uma cidade um tanto quanto idólatra, com vários cultos a divindades romanas, como por exemplo Júpiter, Juno e Marte, e também antigos deuses italianos, né? Certo? Como é que foi organizada a igreja de Filipos? A gente já viu em Atos 16, quando Paulo vai lá na sua segunda viagem e começa as primeiras conversões, né? A igreja de Filipos foi fundada por Paulo em sua segunda viagem missionária, por volta dos anos 51 a 53 depois de Cristo. Esta foi a primeira igreja a ser estabelecida por ele na Europa, conforme a gente vê em Atos 16. Paulo foi para essa região após receber uma visão. Olha, lembra que eu falei da visão? Ele teve uma visão do Macedônio, lá no Macedônia, falou: passa a Macedônia e ajuda-nos, né? E a entrada da província da Macedônia justamente a Filipos. Então Paulo teve essa visão, está lá em Atos 16, certo? E em resposta ao chamado, Paulo e seus companheiros atravessaram o mar Egeu de Troade a Neápolis e seguiram pela renomeada Via Ignácia, aproximadamente 8 a 10 milhas acima e passando por cima da cadeia litorânea de montanhas, foram até a cidade de Filipos. Chegando lá, né? E veja que Paulo chega e ele vai buscar um lugar para orar. Ele vai lá para o mar. E quando chega lá, ele encontra uma mulher chamada Lídia que estava lá orando. E aí começa o trabalho ali, né? Em Atos 16, certo? Com a conversão de Lídia. E depois a moça escrava e depois o carcereiro de Filipos, né? Veja como é que Deus trabalha, né? Paulo agora em liberdade chega lá e ele vai orar, encontra Lídia, uma vendedora de púrpura, como se fosse uma empreendedora. E aí ela chama para hospedar na casa dele, e para ele começa como se fosse um pequeno grupo transformados pela graça, né? A graça de Deus transforma Lídia. E Paulo costuma, né, evangelizar a cidade. Ele está evangelizando e encontra aquela mulher, aquela jovem, que tinha um espírito de admiração, para ver como a cidade era idólatra, né? E ela tinha os senhores dela, que ela fazia essas admirações e ganhava dinheiro para os seus senhores. E Paulo chega, e veja que coisa interessante que a gente tem que observar. Paulo e Silas, né, estão lá e tal, e aí a mulher, essa jovem, vai seguindo ele para onde que Paulo está indo. E ela fala: ouçam eles são servos do Deus Altíssimo. Paulo podia dizer: opa, glória a Deus, né? Está aí o testemunho de Deus, né? Mas Paulo percebe que ali tinha um demônio. E aí fala: poxa, mas o demônio estava falando para ouvir Paulo. Na realidade, estava tentando desviar a atenção, porque os médicos não iam ficar com a mensagem de Paulo, mas com aquela menina que tinha um espírito de admiração. Paulo percebe isso, repreende aquele espírito maligno, e a menina é liberta. Mas o que acontece? Por causa disso, por causa daqueles donos, daquela escrava, que fala: vamos perder dinheiro, começa já uma perseguição, e Paulo agora vai ser preso. E a gente fala: poxa, que coisa, né? Por que Deus permitiu isso? Já pararam para pensar? Por
que Deus permitiu que Paulo fosse preso por pregar o Evangelho, libertar uma jovem? Paulo podia estar lá na cadeia reclamando, né? Mas vocês conhecem a história, né? Paulo e Silas estão lá presos, mas estão cantando e louvando a Deus. E acontece um grande terremoto, as portas da cadeia se abrem e o carcereiro, agora preocupado, quer se matar. Por quê, gente? No Império Romano tinha isso, né? O carcereiro tinha que dar conta dos prisioneiros. Se os prisioneiros fugissem, ia pagar com a vida. Então ele agora quer se matar e Paulo fala, opa, não faça nada, estão todos aqui. E aquele carcereiro percebe que ali foi algo de Deus e se converte. Veja como Deus trabalha, né? Traz Paulo para lá, lembra da visão do varão? Passa a Macedônia e ajuda-nos. Tinha ali pessoas com sede. Lídia, que já estava orando, aí encontra Paulo, se converte. Veja, é uma classe média alta, né? Vendedora de público. Depois ele pega uma classe média baixa, uma escrava, se converte. Depois ele pega um funcionário público de alto escalão, que é o carcereiro de Filipos. Essas três pessoas que atingiram toda a classe ali, representando cada classe da cidade de Filipos. E Paulo começa um trabalho. Lídia, provavelmente sua família se converteu, a jovem, e agora o carcereiro de Filipos, que leva Paulo para a casa dele, né? Se converte, os filhos dele também se convertem. E Paulo fala, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Vê que a casa do carcereiro também ganhou salvação. Paulo começa aí esse trabalho, certo? E logo Paulo partiu para Tessalônica, deixando Lucas cuidando do seu rebanho, que ocupava um lugar tão especial nos seus afetos. Vamos para o nosso momento de bala e de ofertório. Você que está nos assistindo, se você quiser abençoar o nosso ministério da Igreja Batista Benésio, você pode também enviar uma oferta para nós através de depósito bancário Pix. A nossa igreja tem conta no Banco Bradesco, agência 0045, conta corrente 92746, dígito 5. E o CNPJ da igreja é o Pix. Pix é o CNPJ da igreja. 44-288-645-0001-47, né? Não esqueça de nos mandar um comprovante para a gente passar para o contador, certo? Para prestarmos conta das nossas finanças. E Deus com certeza vai abençoar você. A autoria da carta aos Filipenses. Vamos lá para Filipenses capítulo 1. A autoria da carta aos Filipenses. Lembrando, gente, que Filipenses se enquadra em uma das 4 cartas chamadas Epístolas da Prisão. Quando Paulo escreve essa carta, ele está preso lá em Roma. Então a carta afirma ter sido escrita por Paulo. E contra essa afirmação não se levanta nenhuma dificuldade séria, né? Poucas pessoas discutem a autoria de Paulo. A maioria tem um consenso de que realmente foi Paulo quem escreveu, né? O próprio estilo da carta é um estilo paulino, certo? E algumas evidências externas também apontam que realmente Paulo escreveu essa carta. Então nós temos aí por volta do ano 696 depois de Cristo um sucessor dos apóstolos, né? Que eram chamados pais da igreja. Esse sucessor, chamado Clemente de Roma, ele escreveu uma carta aos Coríntios e lá ele afirma que a carta escrita à cidade de Filipos, o autor era Paulo. E também, em meados do 2º século, um grande historiador, pai da igreja também chamado Policarpo de Esmirna,
escreveu também a carta aos Filipenses, dizendo que Paulo já tinha escrito aquela carta antes. Então, tudo isso vem mostrar que realmente foi Paulo quem escreveu. E quando a gente abre aqui a carta aos Filipenses, nós encontramos Paulo reivindicando a sua autoria. Veja lá, Filipenses 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Então, quando a gente vê essa saudação, percebe que Paulo escreveu, ele não estava sozinho, estava com seu discípulo, pastor Timóteo. E ele escreve para a cidade de Filipos, para os crentes em Filipos, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. Interessante que veja que a igreja já tinha uma estrutura, porque tinha uma liderança. Ele fala lá, bispos, plural, e diáconos, né? Bispo aqui no caso eram os pastores. Então havia pastores na igreja de Filipos, da cidade. E também diáconos, ou seja, uma igreja que havia crescido, se desenvolvido com uma estrutura e com uma liderança eficaz. Bispos, pastores, né? E diáconos. O local onde Paulo escreveu essa carta e a data, né? Quando Paulo escreveu essa carta, estava preso. Veja no versículo 7 do capítulo 1. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendam, prisões, né? Quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participem comigo da graça de Deus. Veja o versículo 13. Ele diz no versículo 13: como resultado tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. Está prisioneiro, mas está escrevendo essa carta na igreja. E o versículo 17, ele diz o seguinte no versículo 17: aqueles pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que pode causar sofrimento enquanto estou preso. Então, Paulo escreveu isso enquanto estava preso. E ele reconhece que sua condição poderia resultar em sua morte. Veja o versículo 20, ele diz o seguinte: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então, o preso sabia que podia morrer a qualquer momento. E aí no capítulo 2, versículo 17, ele diz o seguinte, 2,17: contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Então, Paulo, embora soubesse que a sua morte podia acontecer a qualquer momento, certo? Mas em geral, ele esperava também ser rapidamente libertado e aguardava reunir-se novamente com seus amigos em Filipos. Ele sabia, posso morrer a qualquer momento, mas antes disso eu tenho o desejo de encontrar com vocês. Ele mostra isso no versículo 25 e 26 do capítulo 1. Olha lá, versículo 25 e 26. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. E aí no capítulo 2, versículos 23 e 24, ele diz: portanto, é ele quem espera enviar tão logo me certifique da minha situação, confiado no Senhor que em breve também poderei ir. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Então, Paulo sabia que ele podia morrer a qualquer momento, estava preso, mas tinha o desejo de poder rever os crentes de Filipos, certo? Então, esses são fatos interessantes, mas não temos
algumas pessoas acham que essa prisão não foi exatamente a prisão de Roma, alguns acham que foi outra, né? Mas pelo que a gente entende, realmente foi a prisão de Roma e que Paulo poderia morrer a qualquer momento. Paulo teve 2 estágios de prisão em Roma. Primeiramente foi aquele período que ele teve uma liberdade condicional. Ele tinha uma casa alugada, né? E os guardas ficavam lá aguardando ele podia, né, conversar com as pessoas, receber as pessoas e falar de Cristo para as pessoas. E chegou um determinado momento, segundo alguns historiadores, na época do rei Nero, por volta do ano 68, alguns acham um pouquinho antes, 64, que aí ele já não podia receber ninguém, ele só estava esperando a sentença de morte, que aconteceu, certo? Bom, a gente também lê que Paulo ficou preso em Cesareia durante 2 anos, está lá em Atos 23, versículo 33 e Atos 24 e 27. E também ficou preso em Roma, Atos 28 e 16, certo? O próprio apóstolo diz que havia estado muitas vezes preso mais do que outras pessoas. Ele coloca isso em 2 Coríntios 11, 23. O que deixa claro que ele havia sofrido mais prisões do que aquelas mencionadas em Atos, né? Aquele pai da igreja chamado Clemente de Roma diz que Paulo esteve 7 vezes na cadeia. Então ele foi contemporâneo de Paulo. Na sua carta que ele escreveu, que é a 1 Clemente, capítulo 5, versículo 6, ele fala: Paulo esteve preso 7 vezes. Então, dessa forma, existem 3 possibilidades dessa prisão. Primeiro, em Cesareia, a prisão em Roma, ou o encarceramento de uma de outras ocasiões, certo? Das quais não temos nenhum registro. Mas a maioria dos estudiosos acreditam que foi na prisão de Roma mesmo, certo? Então, tradicionalmente, tem se alegado que essa prisão é de Roma. Há uma referência à guarda pretoriana no versículo 13. O que era a guarda pretoriana, gente? Era a guarda do imperador. Então, provavelmente, realmente, Paulo estava lá na cidade de Roma, que era a capital do Império Romano, e que a guarda de elite do imperador estava lá guardando Paulo. E ele evangeliza esses guardas romanos, segundo alguns estudiosos, né? E ele fala assim: a guarda pretoriana os saúda, depois ele fala: os de César os saúda. Então, provavelmente, Paulo teve acesso ao imperador e a família do imperador se converteu e muitos soldados do imperador também se converteram. Os estudiosos dizem que quando Paulo estava preso, os guardas, né, que ficavam em turno, ficavam ansiosos quando estavam de folga para chegar o dia de trabalho para eles irem lá para ouvir o Evangelho de Paulo. E alguns até no dia de folga ainda iam lá para ouvir o Evangelho. Muitos soldados romanos da guarda do imperador se converteram durante essa prisão. Então, por isso que Paulo, em suas cartas, se denomina, né, prisioneiro de Cristo, embaixador de Cristo em cadeias. Continuando aqui, gente, a gente pode ver outras coisas interessantes aqui nessa carta, né? Que naturalmente se entende como referência que estava baseado naquele momento que Paulo teve uma casa alugada e tem um soldado aguardado. Veja Atos 28, 16, leia para a gente, de acordo a Deus. Atos 28, 16, e depois leia o versículo 30 e 31. Atos 28, 16. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, sob a custódia de um soldado. Isso lá. Ele podia morar em casa própria, né? Mas tinha um soldado lá guardando dele. Veja o versículo 30 e 31 desse mesmo capítulo. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos que iam nele. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem
quando Paulo escreveu essa carta, ele estava nessa condição, prisioneiro, mas numa casa alugada. Ele podia receber as pessoas. Tanto é que quando a gente começar a estudar Filipos, vocês vão ver que Epafrodito foi lá levar uma oferta, levar suprimento para Paulo. Depois Paulo manda de volta, né? Então Paulo está nesse momento dessa prisão em regime domiciliar, mas ele sabe, olha, eu posso ser julgado a qualquer momento e morrer. Mas o desejo dele era ter ainda a liberdade de sair da casa e visitar os crentes de Filipos, enquanto não chegasse a sentença dele. E veja que Paulo fala aqui da guarda pretoriana, que provavelmente são esses soldados. E ele fala aqui em Filipenses 4:22 também, sobre a casa de César. Filipenses 4:22, né? Ele começa aqui, ó, no versículo 21, no finalzinho. Saúde a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudação. Veja que tinha gente com ele lá. Então, provavelmente nessa casa. Todos os santos lhe enviam saudação, especialmente os que estão no palácio de César, a casa de César. César não é o nome de uma pessoa, né? César era o título. O imperador era chamado César Augusto. Título, né? Certo? Então, ele fala da casa de César. Então, provavelmente, alguém ou algumas pessoas da família do imperador se converteram e está mandando saudação para os crentes de Filipe. Então, isso é uma coisa interessante, né? Então, pela carta, ficamos sabendo que Paulo estava em condições de coordenar o trabalho de seus cooperadores. Ele pôde enviar Timóteo e Epafrodito a Filipos. No capítulo 2, versículos 19 e versículo 25, mostra isso. O 2,19. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícia de vocês. E aí, no versículo 25, ele diz: contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Então, veja que Paulo, provavelmente nesse período de estar na sua casa, mesmo preso, tem liberdade de receber pessoas e de ir lá coordenando o seu trabalho missionário. Ele fala assim: olha, vou mandar Timóteo para ele. Só que antes disso, eu acho melhor enviar Epafrodito que vocês mandaram para atender às minhas necessidades. Então, Paulo tem essas facilidades em poder coordenar o seu trabalho, certo? Então, isso se harmoniza com aquela tese de que Paulo estava preso em Roma, mas preso na casa que ele tinha alugado, né? Certo? Identificar a data da escrita dessa epístola depende, é claro, de identificar o período de prisão durante a qual Paulo escreveu. O que parece mais razoável é supor que tenha sido escrita ao terminar os 2 anos de prisão em Roma, provavelmente entre os anos 60 e 61, visto que estavam próximo um veredicto no seu caso diante de César. Então essa parece ter sido a última epístola da primeira prisão de Paulo em Roma. Então, lembrando, nesse período ele escreveu 4 cartas: Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemão. São chamadas as 4 epístolas da prisão, né? E a gente pode identificar alguma coisa aqui na questão da ocasião, né? Em primeiro lugar, a questão de Epafrodito. A igreja de Filipos havia enviado esse homem a Paulo para atender às suas necessidades, como a gente viu no versículo 25 do capítulo 2. Aparentemente, Epafrodito havia se desincumbido de sua tarefa, mas caíra doente a ponto de quase morrer. Os filipenses souberam da enfermidade e Epafrodito ficou preocupado com isso. Paulo torna a mencionar a gravidade da doença. Os filipenses talvez não tivessem percebido quão grave enfermo estava Epafrodito dessa vez, né? E por isso Paulo lhes mandou honrar homens como ele, né? Lá no versículo 29. Então, também é possível que alguns tenham criticado Paulo por segurar Epafrodito em vez de enviá-lo de volta mais cedo, pelo que a gente vê Paulo falando. Quaisquer que tenham sido as circunstâncias
exatas, Paulo escreve para deixar claro aos filipenses que o mensageiro que havia enviado tinha se desincumbido bem da sua tarefa e tinha corrido grande perigo ao realizar. Paulo está enviando de volta com elogio cordial. Vamos ler aqui o versículo 26 ao 29 do capítulo 2. Começa no 25, né? Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades, pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado, porque ficaram sabendo que esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso logo o enviarei, para que quando o virem novamente fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar. Então, Epafrodito estava doente, mas mesmo assim se ofereceu para ir levar donativos para Paulo, mantimento, suprimento. E a igreja achava que era uma doença passageira, uma simples gripe. Mas quando chega lá, Paulo percebe e fala assim: olha, ele quase morreu. E eu vou mandar de volta, né? Vocês, graças a Deus, Deus reanimou, vou mandar de volta, porque se ele morresse aqui, eu ia ficar muito triste, me sentir culpado. Né? Mas eu quero que vocês recebam ele e honrem ele. Homens como esse merecem ser honrados, tá certo? A gente percebe também que a igreja de Filipos tinha enviado um presente a Paulo, que provavelmente foi nessa viagem de Filipos. Veja o capítulo 4, versículos 14 a 18, Paulo deixa bem claro isso. Ele diz: apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser acreditado na conta de vocês. Recebi tudo e o que tenho é mais do que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês me enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Que coisa bonita, né? Então, visto que ele deixa para mencionar isso só no fim da carta, é provável que essa não tenha sido a primeira vez que Paulo exprimiu sua gratidão. Mas ele deixa bem claro: não foi uma única vez que vocês me supriram várias vezes. Tá certo? Então, esse hoje é um pequeno resumo das introduções da carta de Paulo aos Filipenses. Domingo que vem, se Deus nos permitir, vamos dar continuidade, entrar aqui na carta, analisar aqui muitas coisas e tirar lições proveitosas para nós como pessoa e para nós como igreja. Tá certo? Deus bondoso, muito obrigado por esse período de estudo da Tua Palavra. Somos gratos por esse grupo. Vem aqui todos os domingos para aprender a Tua Palavra. Nossa oração é que o Senhor derrame cada vez mais bênçãos sobre a vida deles. E que hoje tenha um dia maravilhoso. E nos traga de volta para que tenhamos aqui também um tempo abençoado na Tua presença. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Ebenezer, a igreja que se importa com você.